proclamar, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o destino da humanidade, Senhor. Nos alegramos, Senhor, por podermos, Senhor, nos dirigir ao Senhor com confiança, Pai. Nos achegamos a Ti com coragem e com intrepidez, porque o véu foi rasgado, Senhor. E nada mais pode nos separar da Tua presença, Senhor. Há um novo caminho, um caminho aberto, Senhor, um caminho, Senhor, pelo sangue do Teu Filho, Senhor. Pelo Cordeiro que se ofereceu em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Aceito por Ti, Senhor. Fazendo justiça por nós, nos tornando, Senhor, aptos a nos apresentarmos diante do Senhor. Senhor, nós nos achegamos a Ti essa manhã exaltando o Teu nome, Senhor. Declarando quem Tu és, o soberano dos reis da terra. Declarando, Senhor, que Tu és o Rei dos reis, Senhor de senhores. Aquele que era, que é e que virá. Senhor, queremos, Senhor, nesse ambiente da Tua glória, Senhor, nos humilharmos diante de Ti, colocar nosso coração no Teu altar, para que essa manhã o Espírito do Senhor possa sondar nosso coração, ver se é em nós caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Caminho, Senhor, que queremos desfrutar na eternidade contigo, junto com os irmãos, Pai. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, confessando, Senhor, que não merecemos, Pai. Confessando que somos pecadores, Pai, mas alcançados por Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, nós nos alegramos, Senhor, pelo Senhor ter nos resgatado das trevas, nos transportado para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Jesus, Tu és o Filho do amor de Deus que se revelou a nós, o amor prático, Senhor, o amor declarado, Senhor, no lugar mais alto, público, Senhor, através de uma cruz. Se fez maldição por nós para sermos benditos. Se fez pecador por nós para sermos perdoados. Se fez doença por nós para sermos curados. Muito obrigado, Jesus, porque Tu tomaste a Tua cruz rumo ao Calvário. E a igreja toma a sua cruz rumo à glória, Senhor. Rumo à glória que eternamente desfrutaremos contigo se permanecermos, Senhor. Nos ajuda a permanecer nessa manhã, Senhor. Nos ajuda a continuar, Senhor, essa caminhada, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos unirmos cada dia mais em comunhão com o Teu Espírito, em comunhão com a igreja, para que o Teu nome seja adorado nessa terra, Pai. Para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, nesse planeta, Senhor, através da Tua igreja que o Senhor comprou, através da igreja que o Senhor salvou, através da igreja que o Senhor vem equipando, através da igreja que o Senhor vem santificando, através da igreja que o Senhor vem purificando, Senhor. O mundo vai olhar para a igreja, Pai. O mundo não sabe mais para onde olhar, Senhor, mas a igreja tem, Senhor, um lugar para olhar. A igreja olha para a cruz. A igreja tem os seus olhos na cruz. Senhor, nessa manhã, Pai, revela mais de Ti a nós. Move-nos, Espírito Santo, a Te exaltar, a Te conhecer mais. Pai, toma o coração de cada um essa manhã na Tua presença. Talvez corações atribulados, abatidos, angustiados. Mas diante de Ti, Pai, tudo isso perde a força, perde o valor. Nós Te adoramos essa manhã, Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem se mover sobre nós, Espírito Santo. É verdade. Sempre me abraças, Abba. Teu amor
amor não falha, Jesus. Você já experimentou o amor dele? Canta ele. Nunca falha, sempre me abraça. Receba o abraço do amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti essa manhã, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui nessa manhã. Já estivemos ontem aqui. Essa decoração. As irmãs prepararam aqui para o culto dos homens, agradecendo aqui a colaboração dos irmãos da Arca. Ficou um ambiente interessante aqui. Tem um local aqui que revela a aliança da Trindade, um cantinho que a casa tem que ter para meditação, com a palavra e louvor, uma mesa de trabalho, né? Tem uma serra aqui serrando madeira. A madeira na Bíblia significa a nossa carne, simboliza a nossa carne, né? Às vezes a palavra tem que serrar no meio, né? E aqui o combustível para manter a chama acesa na casa, né? A lenha, o machado para preparar o esforço. Tivemos um tempo abençoado aqui com os homens. Eu creio que as irmãs vão se alegrar muito com o que Deus vai fazer na vida dos homens, na vida dos seus maridos. Amém? Se você essa manhã deseja ofertar ou dizimar, fique à vontade para se alegrar com o Senhor e prestar o seu culto através da sua oferta e o seu dízimo. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 9. Marcos aqui já antecipou o texto. Numa Bíblia inteira, né? Romanos 8, 9. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está vivo, está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Espírito Santo, nós submetemos nossa mente, nossa vontade, nossas emoções a Ti nesse momento. A Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, poderosa, Senhor, possa agir na nossa vida, Senhor. E o Espírito do Senhor, Pai, nos revele mais a respeito de Ti, da Tua palavra e do Teu propósito para nós nesse tempo, Senhor. Pai, declaramos, Senhor, este lugar, Senhor, sob o Teu comando, o Teu domínio, o Teu controle, Senhor.
pedimos a Ti, Senhor, que a Tua presença esteja aqui, Senhor, ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já comprou um celular novo? Ninguém já comprou? Como é que faz para ele funcionar? Compra e sai falando, sim ou não? Pegou da vitrine e já sai falando? O que precisa colocar nele? Chip? Sem chip é só uma máquina bonita, né? Não funciona. E o Espírito Santo é o chip de Deus, amém? Sem ele você não funciona. Olha o que o texto diz. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não temos o Espírito de Cristo, se não temos o Espírito Santo, não pertencemos a Ele. E eu quero falar hoje de manhã sobre o chip de Deus, o Espírito Santo. Qual a sua relação com o Espírito Santo? Como você vê o Espírito Santo? Não no sentido físico, mas como você entende o Espírito Santo. Que influência ele tem no nosso dia a dia, que relacionamento nós temos com ele no nosso dia a dia. Eu creio que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nós mais vezes ignoramos, não digo rejeitamos, mas não percebemos. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos a ação do Espírito Santo. E em Gênesis 1, nós encontramos a presença do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está dobrada a minha folha aqui. Sobre as águas. Na criação, o Espírito Santo já estava presente. Pairar significa ter um intenso interesse. Ele pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, e havia um intenso interesse do Espírito Santo. Há um intenso interesse do Espírito Santo em restaurar o caos. Havia trevas na face do abismo, a terra estava sem forma e vazia. O homem, quando foi criado, ele tinha relacionamento com Deus, e o chip estava sempre atualizado, carga máxima, abastecido. Mas nós sabemos que o pecado, ele rompeu, ele cortou, ele arrancou, na verdade, o chip do homem. O Espírito de Deus se retirou do homem. E o homem então passou a viver uma vida vazia e deformada no seu caráter. Vazio da presença de Deus e com um caráter deformado, tanto que quando nós olhamos para a primeira família, nós vemos que depois de um culto, um irmão matou o outro. Eles foram, a família foi para a igreja, fizeram o seu culto, levaram as suas ofertas, e na volta do culto, o irmão mais velho já maquinava matar o irmão mais novo. Tamanha foi a deformidade do caráter e o vazio que o homem mergulhou. Nós vemos a ação do Espírito Santo
no Antigo Testamento em várias passagens. E tem uma que me chama muita atenção quando Deus diz para Moisés fazer o tabernáculo. Ele chama 2 homens e ele dá a eles habilidade, inteligência para eles construírem. Imagina você construir algo como essa mesa, com todos os detalhes, os encaixes, os detalhes de enfeite, de beleza, de estrutura. E Deus, o Espírito Santo encheu aqueles homens com habilidade para fazer isso. Para fazer algo para Deus que ficasse realmente perfeito. Então Deus derramou o espírito de inteligência, sabedoria para aqueles homens construírem aquele tabernáculo. Quando nós vemos o profeta Zacarias falando a respeito do Espírito Santo, e ele diz: não por força, mas nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus faz as coisas na terra através do seu Espírito. O que Deus tem de mais precioso na terra, amados? O que Jesus tem de mais precioso? O que você, marido, tem de mais precioso? A sua esposa. O que Jesus tem de mais precioso na terra é a sua noiva, que está sendo preparada. E a noiva é preparada através da ação do Espírito Santo. Ela é adornada pela ação do Espírito Santo. Então Zacarias ele diz: não é por força. Ninguém vai impor santidade a ninguém. Ninguém vai impor conduta a ninguém. O que vai transformar é pela ação do meu Espírito. É o Espírito de Deus que vem e se move e começa a transformar. Quando nós entramos no Novo Testamento, ou melhor, vou voltar um pouquinho, no livro de Joel. O livro de Joel é um livro onde uma trombeta é soada, uma trombeta é tocada a respeito do que está acontecendo, a respeito do momento que Israel vive, um momento de crise, um momento de uma pobreza espiritual incomparável. Israel está mergulhado no pecado, está totalmente desestruturada espiritualmente. Então Joel ele chama os sacerdotes ao arrependimento, ele clama, ele proclama, e Deus diz: ei, no final, depois dessas coisas, eis que enviarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Ele faz uma promessa do derramado Espírito de Deus a toda a carne, sobre toda a carne. E quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos que o anjo visita Maria e ele diz: o Espírito de Deus, o Espírito Santo te envolverá, e você conceberá, e dará à luz um filho, e ele se chamará Jesus, e ele será o Salvador dos pecados do seu povo. O Espírito Santo vem sobre Maria, envolve Maria com a sua sombra, e Maria então concebe e dá à luz aquele que iria depois enviar o Espírito Santo sobre toda a carne. Nós vemos então Jesus chegando na terra, Jesus vindo em carne através do Espírito que entrou na vida de Maria, e a partir daí ela concebeu de uma forma sobrenatural. E Jesus ele vai andando na sua trajetória na terra, na sua missão, e ele vai formando os seus discípulos, ele vai formando o seu grupo de discípulos, e esses homens começam então a seguir Jesus, abandonando tudo que eles faziam,
pescadores, cobradores de impostos, homens que trabalhavam para sustentar suas casas, suas famílias, eles deixam tudo e começam a seguir Jesus. E chega um momento que Jesus, ele diz: ei, eu vou embora. Não vou mais ficar com vocês. Jesus diz assim, ó: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Veja, ele estava dizendo para eles que ele ia para junto daquele que o havia enviado, ou seja, o Pai. E ele disse: por causa disso a tristeza encheu o coração de vocês. Agora você imagina, aqueles homens que largaram tudo, abandonaram tudo, abriram mão de tudo para seguir Jesus. E agora de repente dizer: pessoal, valeu até aqui, um abraço, estou indo. Como é que a gente fica? A tristeza encheu o coração deles. Mas eu vos digo, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Eles tinham abandonado as suas redes, os seus barcos, o seu trabalho, e agora Jesus está dizendo que ele é melhor que ele não ande mais com eles, é melhor que ele vá. Mas ele disse: olha, para vocês é melhor que eu não esteja aqui. É melhor para vocês que eu vá. Porque a experiência deles com Jesus era uma experiência pessoal presente, de uma pessoa junto com eles. Mas Jesus estava dizendo: olha, o meu Espírito, quando ele vier, ele vai estar presente com cada um de vocês, em cada lugar, em cada canto, em cada lugar que vocês estiverem. Então ele diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, o Espírito Santo, ele vem com um tríplice ministério. Ele vem com 3 áreas de ação. O Espírito Santo nos é dado para nos convencer. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: não, eu não tenho pecado? Quem já ouviu alguém falar? Eu não tenho pecado. Muita gente diz isso, porque ela não tem consciência de pecado. Ela precisa ser convencida. E o Espírito Santo, amados, ele é tão gentil, o Espírito Santo é tão amoroso, que ele convence. Veja, quando Jesus ele está frente àquela mulher que foi levada para ser apedrejada, a mulher foi pega em pleno ato de adultério, e Jesus está ali, e aquela mulher chega até ele, trazida pelos intérpretes da lei, pelos homens da lei da época, e eles dizem: olha, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério, a lei manda apedrejar. E tu o que dizes? Jesus podia dizer: ei, cumpra a lei. Vocês são os guardiões da lei, cumpram a lei. Mas Jesus disse assim: quem sabe vocês dão uma olhada para vocês aí, como é que vocês estão com a lei? Deem uma olhada para vocês, olhem para dentro de vocês. Vocês nunca descumpriram a lei? Porque a gente acha que era mais difícil viver na lei do que na graça. A lei, você tinha que ser pego em ato de adultério. A graça, Jesus elevou o nível e falou: ei,
Se você só olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. É outro padrão. Jesus estava dizendo, olha, a coisa vai mudar. Aí ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vai, começa aí, cara. Jesus não olha para eles, aponta todos os pecados deles. Não, ele diz, pensa. Você nunca pecou? Você nunca errou? Ele convence aquela multidão toda. E diz que do mais velho ao mais jovem, eles começam a soltar as pedras e vão embora. E diz Jesus, olha para a mulher e diz assim, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? A consciência deles acusou eles, que eles também eram pecadores. E é isso que o Espírito Santo, amado, ele um dia fez conosco. Se você está aqui, está seguindo a Cristo, está seguindo a Jesus, é porque um dia nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que nós estávamos de mal com Deus, que o chip, que foi colocado no Éden, um dia ele foi queimado, ele foi arrancado, e nós perdemos a conexão. Nós perdemos a nossa ligação com Ele. E Deus começou todo o processo buscando a restauração através da vida de Jesus, através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus. E Jesus está aqui preparando os seus discípulos para a sua ida. Ele diz, é melhor que eu vá. Quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado que condena o mundo? Será a prostituição? Será a mentira? Idolatria? Fofoca? Olha o que ele diz: do pecado, porque não creem em mim. O pecado da humanidade é não crer em Jesus Cristo. O pecado que nos condenava era não crer em Jesus Cristo. Aí você vai dizer, pastor, mas todo mundo diz que crê em Jesus. Se eu pergunto, você crê em Jesus? Não, eu creio. Eu tenho até uma cruz no pescoço. Eu tenho até uma imagem dele na minha casa. Eu tenho até uma camiseta. Mas o que é crer em Jesus? É fazer de Jesus o centro da nossa vida. Crer em Jesus é fazer de Jesus o centro da minha vida. Eu me movo nele, eu existo por ele e eu faço tudo nele, para ele, por ele. Eu me alimento dele. O que é a ceia? É nos alimentar de Cristo, do corpo de Cristo. Eu me sustento por ele. Eu não me ligo nele no domingo de manhã ou no domingo de noite e depois eu passo a semana ignorando a presença dele, do Espírito Santo. Não. Eu estava fazendo as contas esses dias. Nós ficamos pelo menos no máximo 2 horas por semana na igreja, aqui reunidos com os irmãos. Alguns um pouco mais, que vêm 2 vezes, mas o resto do tempo nós passamos convivendo com as pessoas, trabalhando, vivendo em família, em sociedade. E ali somos bombardeados todo o tempo. Todo o tempo nós somos bombardeados, nós somos apresentados a tantas tentações. Mas Jesus disse, porque não creem em mim. Então o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem que ele precisa crer em Jesus Cristo. O Espírito Santo não vem para ser protagonista, ele vem com tanta humildade que ele sempre põe Jesus na frente. Ele sempre coloca Jesus na frente. Jesus disse, quando ele vier, ele me glorificará, lembra? Ele me glorificará. Jesus é glorificado pela ação do Espírito Santo aqui na terra.
Ele diz: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça. Veja, há um pecado por não crer em Cristo, e há uma justiça. Da justiça porque vou para o Pai. Ou seja, Jesus vai fazer justiça na terra. Jesus vai à cruz para justificar o homem pecador. Há um pecado apresentado, um convencimento do Espírito de que o homem é pecador porque não crê em Jesus. Mas há um consolo apresentado, que há uma justiça para esse pecador, porque Jesus disse: eu vou para o Pai. Lembra quando Jesus está lá que ele acabou de ressuscitar, ele está no jardim, e aí uma das mulheres olha para ele, reconhece ele, e ela vai tocar nele e diz: ei, não me toca, porque eu ainda não fui para o Pai. Eu vou lá entregar o sacrifício que eu fiz para justificar vocês. Eu vou completar a minha obra. E o Espírito Santo também, ele diz: olha, Jesus diz, do juízo, porque o príncipe desse mundo, então, do pecado, da justiça e do juízo. Há um juízo sobre o pecado. E todo mundo acha que vai terminar tudo bem, que o Deus querido, amoroso, vai salvar todo mundo no final. O príncipe desse mundo já está julgado. Quando eu sou convencido do pecado, eu passo a crer em Jesus. Quando eu passo a crer em Jesus, eu entendo que a minha justiça só é possível nele, através do sacrifício dele. Eu agora entendo que há uma vitória sobre o príncipe desse mundo. Eu sou um vencedor sobre as obras das trevas. Eu sou vencedor sobre o diabo e os seus demônios, porque eu leio a sua palavra aqui, e ela diz que ele foi derrotado na cruz, e ele já foi julgado. Ele ainda não foi recolhido. Ele está com a prisão preventiva decretada, ele só não foi lá, só a federal não foi lá grampear ele ainda, mas ele já está condenado, julgado. E quando eu entendo isso, amados, a minha vida, ela passa a ser diferente. Eu não me sinto mais condenado. O irmão leu aqui, não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Porque agora eu estou em Cristo, o pecado não me aprisiona mais. Porque hoje, amados, nós vivemos na presença do pecado. O pecado está presente aí, tá ou não está? Mas nós não vivemos mais sobre o poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. E Jesus já venceu, já te comprou, te lavou. Mas Ele está presente, Ele não nos domina mais. Mas um dia, nós viveremos eternamente, e o pecado já não existirá mais. Nós vamos viver sem a presença do pecado. Por isso que o juízo que já foi proclamado, já foi promulgado, a sentença sobre o reino das trevas já foi determinada. E a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o perdão e a redenção e a remissão dos pecados. Quando a gente é convencido pelo Espírito Santo da onde Jesus nos tirou, amados, você não tem como viver a mesma vidinha, não tem como viver a mesma coisa, não é possível. Então Jesus, ele diz: olha, quando o Espírito vier, é isso que ele vai fazer. Essa é a sua missão, essa é a função do Consolador. Quantas vezes você esteve desconsolado e você foi orar,
E o Consolador veio. Ele continua vindo, Ele continua aí. Ele continua agindo. Ele continua se movendo. Veja, no livro de Atos, quando Jesus ele é assunto aos céus, ele disse: olha, fiquem na cidade, não saiam daí, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu comecei a pensar o que é uma testemunha. A minha esposa é advogada e de vez em quando ela me conta do que acontece em algumas audiências. O pessoal que é da área aqui sabe. A testemunha, ela é inquirida pelo juiz e ele vai apertando para ver se ela está falando a verdade, se ela não está mentindo. E antes de dar testemunha, ela tem que jurar com a mão na Bíblia. Eu não sei como é que tem gente que consegue jurar com a mão na Bíblia e mentir. Precisa ser convencido pelo Espírito Santo, que o negócio é sério. Então a testemunha, ela tem que dar um testemunho verdadeiro. Tem que ser um testemunho fiel. Então Jesus está dizendo: olha, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar verdadeiramente quem eu sou. Porque Ele vai lembrar vocês de todas as coisas que eu ensinei para vocês. Ele vos lembrará tudo o que vos tenho dito. Então quando você começa a lembrar no seu coração as coisas que Jesus falou, as palavras que você leu, é o Espírito Santo lembrando você: ó, isso aqui foi Jesus quem disse. Isso foi Ele quem falou, anda por esse caminho. Deuteronômio diz: olha, quando você estiver andando e for para te desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a ação do Espírito Santo. Nós precisamos no nosso dia a dia, amados, dar ouvidos ao Espírito Santo, aquilo que Ele quer nos direcionar. Eu cheguei aqui com 2 palavras para pregar. Estava em crise aqui. E aí eu digo: pego o Espírito Santo ou prego essa outra aqui? Pego essa do Espírito Santo, prego essa outra. Daí o abençoado leu o mesmo texto que eu ia o mesmo texto que eu ia pregar. Veja, mesmo assim eu resisti. Mas será mesmo? Será que não é coincidência esse negócio? Quase 10 mil versículos na Bíblia. Então nós precisamos ter desenvolver uma sensibilidade da presença do Espírito Santo. Porque Ele não quer que a gente erre. Ele não quer que você... É que nem a gente fala para um filho: meu filho, não faz isso, se fizer eu vou ter que passar a vara. Mas você não quer passar a vara. Dói passar a vara, né? Uma criança pequenininha ali, você... cara, dói mais na gente que neles. A gente não quer corrigir. Mas a gente falou, você explicou, você disse: chega uma hora que tem que vir um juízozinho, né? Então o Espírito Santo, Ele não quer que a gente chegue ao juízo, receber juízo, mas Ele quer que a gente seja convencido e ouça a sua voz e ande no caminho que Ele estabeleceu. Então os homens estão lá, 120 pessoas fechadas, 10 dias orando, esperando a promessa. Esperando a promessa. Eles estavam ali até aquele tempo no esforço, amados. Eles viam Jesus, viam os milagres de Jesus. Mas quando a gente olha para os homens que andavam com Jesus, eles faziam cada coisa que a gente fica pensando: como é que pode? Jesus falando sobre quem era... sobre humildade, e aí os discípulos discutindo quem era o maior deles, quem era o mais importante. Quem é o mais importante aqui, pessoal? É o Caetano? É o Marcos? É o Marliton? Eles discutindo essas coisas, quem é o mais importante?
E Jesus dizendo para eles: ei, eu acabei de lavar os pés de vocês, pessoal. Eu sou o Senhor. E vocês estão discutindo quem é melhor que o outro. Por quê? O chip não tinha sido instalado ainda, mas a fonte ainda não era a fonte que estava dentro deles. Eles estavam olhando e eles estavam vivendo no esforço. Pedro, quando Jesus é preso, num primeiro momento ele saca a espada e diz: eu vou lutar por ti, vou morrer por ti. Jesus diz: ei, guarda a espada, Pedro. Quem vive pela espada morre pela espada. Não é assim que nós vamos lutar daqui para frente. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Aí Pedro chega no momento de colocar sua vida em risco. O que ele faz? Cara, nem te conheço, velho. Nunca vi esse homem na minha frente. E começou a falar palavrão. Imagina isso. E eles estão lá, orando, esperando o cumprimento da promessa. Há uma promessa sobre a vida da igreja: o derramar do Espírito Santo. A igreja é o bem mais precioso que Deus tem na terra. Agora, o bem mais precioso da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus disse: olha, convém que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vier. Mas para vocês é melhor que ele venha. O maior tesouro que nós temos, amados, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então eles estavam lá e de repente aquele lugar tremeu, um vento soprou e línguas de fogo foram espalhadas, distribuídas sobre eles. Eles começaram a falar novas línguas. O reino de Deus se estabelece na terra. O Espírito veio, então o chip entrou naqueles homens. Agora eles começam a receber vida, vida do Espírito. E o que nós lemos aqui, aquele que tem o Espírito tem vida, aquele que não tem o Espírito não tem vida nele. O homem morto recebe vida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo então enche aquele lugar, toma aqueles homens e eles começam a proclamar as grandezas de Deus em vários idiomas. E de repente alguém olha assim: ei, o povo da Mevó lá bebeu na ceia hoje, tomaram todas lá, né? Está todo mundo bêbado. Aí Pedro disse: não, parei pessoal, deixa eu esclarecer para vocês. Isso aqui é obra do Espírito Santo. O profeta Joel já falou lá no Antigo Testamento que um dia a promessa ia se cumprir e ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É por isso que hoje você pode ser um marido melhor para sua esposa. Por isso que você pode ser uma esposa melhor para o seu marido. É por isso que você pode ser um filho melhor para os seus pais. É por isso que você pode ser um pai melhor para o seu filho. Porque você tem hoje o chip do céu. Veja, um membro da Trindade abandonou o céu, a sua glória, se esvaziou, se humilhou para vir aqui viver como um de nós, ter fome, ter sede, cansado, sono, dor, sentir solidão, sentir abandonado, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu e enviou outro. Agora para viver dentro de mim, de você, para entrar, botar todos codificar com o código celestial a minha e a sua vida, tirar aquele chip cheio de vírus, podre, aquele chip detonado. É o Espírito Santo, é a fonte do céu jorrando dentro de nós. Jesus disse: aqueles que creem em mim, olha aqui, que creem em mim, como dizem as Escrituras,
Como é que nós temos que crer em Jesus? Como dizem as Escrituras. A nossa fé em Jesus está ligada a como Ele está descrito nas Escrituras. O Filho de Deus que se fez homem, veio a essa terra, morreu, ressuscitou, se assentou aos céus, está assentado à destra de Deus e intercede por nós e enviou o seu Espírito. Imagina, mano, o privilégio que eu e você temos de ter Deus morando dentro de nós. Aonde eu vou, Deus vai. É como se eu fosse Deus na terra, só destituído de onipotência, onisciência e único, qual é a outra? Me ajuda? Onipresença, obrigado. Eu só não sou onipotente, onipresente e onisciente, mas todos os outros atributos Deus coloca em nós pelo Espírito Santo. E Ele quer que a gente desenvolva isso. Por isso que Ele diz, se eu ando na carne, eu vivo conforme a carne. Mas se eu ando no Espírito, eu vivo conforme o Espírito. E o que tem o Espírito, amados? Todos os atributos de Deus, estão em nós pelo seu Espírito. E quanto mais a gente anula a carne, mais os atributos de Deus se manifestam, mais o fruto do Espírito aparece, mais pessoas se alimentam da árvore do fruto do Espírito que habita em nós. É promessa. Jesus disse, ei, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Olha ali, criança com um monte de coisa boa, desenhinho, lá está sendo gerado mais um, né? Tudo preparado, expectativa, só coisa boa. Ninguém deseja mal uma criança, nenhum pai deseja mal para o filho. E se o seu filho pedir pão, você não vai dar uma pedra, você vai tentar comprar o pão mais macio, mais novinho, mais cheiroso. Se ele pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, você vai tirar o espinho, você vai fazer o filezinho, você vai deixar o mais cheiroso, mais temperadinho possível para ele. Se pedir um ovo, não vai dar um escorpião, você vai tirar a casquinha. Até uma idade, depois deixa ele descascar, tá? Não vai ficar ligando para ti depois de casar para descascar o ovo. Se vocês que são maus, nós somos maus aos olhos de Deus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo, se o pedires. Ele está dizendo, ei, peçam para mim do Espírito Santo. Eu me agrado em lhe dar o Espírito Santo. Deus lhe agradou em nos dar o seu reino. Deus se agradou em nos dar o seu reino. Então Jesus, Ele prepara tudo para que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo vem e enche aqueles homens, enche os apóstolos. E Pedro então se levanta e diz, para aí pessoal, tem uma palavra para vocês. Isso que está acontecendo aqui não é coisa de homens. Não são homens que se embriagaram com vinho a essa hora da manhã. São homens que estão cheios do Espírito Santo, como o profeta prometeu. E a palavra diz que nós devemos ser fervorosos de espírito, enchei-vos do Espírito, onde não há dissolução. Agora, por que eu preciso ser cheio de Espírito, mano? Porque se eu não me encher de Espírito, eu me encher de qualquer outra porcaria. Se eu não tiver o chip de Deus, milhão, jogando informação para dentro do meu espírito,
vai ter outra coisa. Vai ter outra coisa. Por isso aquilo que eu alimento o meu espírito é fundamental para a vida cristã que eu levo. Na minha casa, desde que nós conhecemos a Jesus, todas as noites se dormia com um CD de uma pregação tocando. Meu filho era pequenininho, ele dizia assim: pai, deixa a porta aberta, quero ouvir a irmã Edmeia. A Valentina a mesma coisa: pai, deixa a porta aberta. Não há outra mensagem para se ouvir, para se anunciar. O Espírito Santo nos foi dado. E a Bíblia diz que Ele nos selou. Há um selo de Deus em mim, em você, um selo, um carimbo de posse, de possessão. Quando você viaja de avião ou viaja de ônibus, você entrega a sua mala, aí ele coloca lá uma etiqueta com código de barra e um número, e um fica na mala e um fica com você. E aí quando você chega no destino, ele pega a etiqueta e só confere: ei, essa é tua, pode levar. Essa é tua, pode levar. Essa é tua, pode levar. Quando nós chegarmos no destino final, só vai ser conferido se tem o chip ou não tem o chip. Tem chip, não tem chip. Tem chip, não tem chip. Se bater, amado, se bater o número, é glória eterna, alegria eterna. Por isso que o Consolador veio para te encorajar. Tem umas versões que dizem encorajador. Veio para te encorajar a permanecer, prevalecer, não desistir, não negociar. Não bota um chipzinho pirata, um pendrive pirata, não. Há um original, genuíno. E Pedro então prega, cheio de intrepidez, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo. E 3.000 pessoas se convertem, olha só. Ao final da pregação, as pessoas dizem: o que eu faço? O que eu faço? Uma vez eu estava numa roda de meninos jovens, e um estava com violão. Ele começou a bater o violão e disse assim: eu vou bater na porta do céu. O refrãozinho da música dele: vou bater na porta do céu. Mas não era uma música cristã. Vou bater na porta do céu. Eu falei: ei, para aí, cara. O que é, professor? Tu sabe como é que a porta abre? Sabe como é que faz para a porta abrir? Cara, se for bater, ela vai ter que abrir. Tem uma senha para a porta abrir. E Jesus é a porta. Eu preguei para ele. E quando eu terminei de pregar, ele falou assim: meu Deus, então eu vou para o inferno. Falei: tu que está dizendo? O que tu vai fazer agora? Você foi convencido, você entendeu. Preguei para um médico lá em Caxias. Veja bem, pense numa consulta cara. Eu estava com um problema no cotovelo, mais de ano, trabalhando de mão esquerda, uma batalha. Aí me indicaram, fui lá. Primeira consulta, não aconteceu nada. Gastei uma grana. Aí, vamos tentar mais uma, né? Fazer uma aplicação numa proteína da França, não sei da onde. E eu não queria ir aquele dia por 2 motivos, né? Dinheiro e não estava muito afim de ir. E aí cheguei lá, comecei a conversar com ele e falei assim: pá, olha, por isso aqui eu não te liguei para você não vir hoje. Eu digo: pá, por que não ligou? Eu não estava afim de vir, ia dar tudo certo. Eu falei: mas por quê? Ele falou: essa noite eu pensei em me suicidar. Eu levantei de madrugada, comecei a andar pela casa, uma angústia, uma tristeza, uma coisa tão ruim aqui dentro de mim. E eu pensei em me matar. Eu digo: agora entendi porque eu vim.
E eu comecei a pregar para ele. E quando eu terminei de pregar, ele falou assim: cara, tu me deixou mal. Eu falei: essa é a ideia. Que todo mundo quer sair da pregação bem, né? Todo mundo quer sair bem da pregação. O pastor Luiz Emílio disse que a boa pregação não é quando você sai feliz com o pregador, você sai indignado contigo mesmo, né? Eu falei: doutor, agora é o seguinte, o senhor tem que decidir. Eu estou livre do seu sangue. Se o Espírito Santo agora faça o seu trabalho. Uma vez emprestei o livro para um juiz, aluno meu, e ele leu todo o livro. Está atuando até hoje o juiz. Aí no fim ele me entregou o livro. Eu falei: e daí, doutor? E ele falou assim: eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu digo: pois é. O senhor todos os dias toma decisões a respeito do destino das pessoas. O senhor dá sentenças. O senhor diz quem paga, quem vai preso, quem recebe, o senhor dá sentenças. Então agora o senhor tem que tomar uma decisão para mudar as sentenças que está sobre a sua vida. Porque, amados, as pessoas precisam ser confrontadas com a condição espiritual que elas vivem. Se ela não for confrontada com a situação espiritual que ela vive, ela jamais vai ser convencida. O nosso papel é mostrar o convencimento do Espírito. É o Espírito que vai convencer ela que ela é um pecador, condenado. Então agora, amados, o Espírito Santo começa a agir na igreja, começa a formar a igreja, e 3.000 pessoas são salvas naquele dia. Eles chegam: o que eu faço? O que eu faço agora? E Pedro diz: arrependei-vos, se arrependam. Mas eu me arrepender do que? Eu nem tinha consciência que era pecador. Se arrependa porque você tem uma natureza pecaminosa. Não é o pecado que você comete agora que te condena. Você já estava condenado, só vai somando aí na tua ficha. Você já nasceu com um chip estragado. O Espírito Santo, ele vem para regenerar o homem pecador, trazer a experiência do novo nascimento. Para ser salvo, o homem precisa nascer 2 vezes e morrer uma só, sabia? O salvo nasce 2 e morre uma. Ele nasce da mãe e nasce do Espírito, e morre só na carne. E do Espírito ele vive para a eternidade. O pecador condenado, ele nasce da mãe, morre na carne e morre no Espírito. E o Espírito Santo então agora começa a se mover na igreja, começa a agir na igreja. E em Atos 11, Pedro entra na casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem que buscava Deus no seu jeito, ele esmolava, ele tinha compaixão das pessoas, ele tinha um coração desejoso das coisas de Deus, e ele então tem um sonho e manda chamar Pedro, e Pedro vai até a casa dele. Atos 10, perdão, não é 11. Esse Pedro: nós estamos aqui prontos para ouvir o que você tem para nos dizer. Ele juntou seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, levou Pedro. E aí Pedro está explicando a respeito de Jesus. A Jesus de Nazaré, que foi ungido com o Espírito Santo em poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. O Espírito Santo veio. Uau! Falou de Jesus, eu chego. Aleluia. Exaltou Jesus, eu apareço. Glorificou Jesus, é comigo. Então o Espírito Santo vem e
batiza toda a casa de Cornélio, os seus amigos e os seus vizinhos. Eles têm uma experiência sobrenatural e eles começam a orar em línguas. E na minha teologia, pode ser que contraria de todos, não sei, pode ser que seja até herético, mas na minha teologia, o dom de línguas é o idioma do reino do Espírito. É o idioma do reino do Espírito. O Espírito Santo começa a equipar a igreja, distribuir dons para a igreja. E o primeiro que ele entrega é o dom de línguas. Veja bem, poderia ser qualquer outro, mas a função do dom de línguas é edificação própria. Que aquele que ora em línguas fala em mistérios, fala a Deus, e o Espírito de Deus que prescruta o mais profundo do coração do Pai entende os mistérios, entende o que o Pai quer falar. Amados, pensa num cara que buscou o dom de línguas. Eu acordava de madrugada, me abraçava em cima do vaso do banheiro, fechava a porta, digo, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Enquanto o Espírito Santo não me batizou, não me encheu, não queimou meu coração, eu não parei, mano. Falei, não, esse negócio do céu eu quero. Esse negócio do céu tem que entrar em mim. E eu não acredito, amados, que Deus nos disponibiliza o chip dele, a natureza dele, o espírito dele, para que a gente use 2% do potencial. Meu celular, ele só não voa, ele faz um monte de coisa. Mas eu sei umas 4 funçãozinhas só. Eu sei umas 4 funçãozinhas só. Eu sei ligar, receber, passar o WhatsApp, acionar algum despertador, alarme, algumas coisinhas por aí, cronômetro. Mas ele tem cada negócio aí que eu não conheço, não explorei. Eu acho que a igreja, mas um dia eu estava na praia e aí eu olhei aquele marzão enorme. Daí eu entrei, né? Eu não sou muito habilidoso com a água, né? Principalmente no mar, eu vou até aqui, que é o meu limite, né? E fico ali, né? Máximo uma ondinha e volto. Eu falei, senhor, é um marzão tão grande, né? A gente ocupa tão pouco. Aí falou muito claro para mim assim, assim sou eu. A imensidão da minha grandeza e vocês vêm só até a beiradinha. Mergulha aí, campeão. Há uma profundeza, uma imensidão que eu creio que Deus quer nos levar. Ele não daria o Espírito Santo para a gente viver uma vidinha medíocre, para usar só 3, 4 coisinhas. O quanto nós queremos do Espírito Santo na nossa vida, amados. Davi foi um homem que buscou o Espírito Santo e foi cheio de Espírito. E uma das coisas que Davi fazia, ele orava, ele disse, Senhor, torrentes de águas caem dos meus olhos, porque os homens não obedecem à tua lei. Ser cheio do Espírito não é para dar cambalhota, sair voando, até pode. Eu acredito que Filipe voou, né? Filipe lá em Samaria, ele foi transportado. Eu não sei como é que foi feito isso, mas eu não sei se desintegrou aqui, integrou lá, mas ele foi transportado. Ele estava num lugar, de repente se achou no outro.
Mas veja, Davi era cheio do Espírito Santo e ele dizia: Senhor, rios de lágrimas. Ele intercedia, movido pelo Espírito Santo. Ele entendia o que estava acontecendo, a realidade espiritual das pessoas que não obedeciam a sua lei. Ele disse: rios, torrentes de águas correm dos meus olhos, porque os homens não obedecem à tua lei, os teus mandamentos. Ser cheio do Espírito Santo é ter um espírito intercessor, ter um espírito quebrantado, que olha para o pecador e intercede, se move e luta por aquela vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela impacta o mundo espiritual. Ela ataca as regiões celestiais na oração. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem uma casa leve. Uma casa leve. Tem um relacionamento leve. Porque ele tem o chip de Deus, a natureza de Deus. E o que flui dele, por mais terrível que seja a situação, ele tem a sua vida centrada, e dele flui o mover do Espírito, a influência do Espírito. Eu ia pregar sobre Ana e Samuel. Como Ana, veja bem, a vida que eles viviam. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Uma dava filhos, outra não tinha filhos. A que tinha filhos, ela tripudiava da Ana, ela provocava a Ana, ela caçoava da Ana, e todo mundo ia para o culto. Uma vez por ano eles iam adorar. Imagina, todo mundo indo adorar, e a outra lá tirando onda, indo para a igreja e tirando onda da concorrente, tirando onda da outra mãe, da outra mulher. E Eucana diz: mas será que, por que você está triste, Ana? Por que você chora? Por que você está abatido? Por que você não come? O marido que enxergou a necessidade da esposa. E Ana então está lá no templo, atribulada, pensando: meu Deus, essa mulher me atazana, me enlouquece, me inferniza a vida. O Eucana, arrumou duas mulheres, agora se vira. Tentava agradar uma, agradar outra, e aí Ana atribulada, num momento terrível, mas ela vai para o culto. E o coração dela está tão desejoso de Deus, que nada aquilo interfere na oração dela. Nada do que está acontecendo na casa dela interfere na oração dela. Amado, não importa o que aconteça na sua casa, você tem que ter o seu canto, você tem que ter o seu momento, você tem que ter o seu lugar de derramar seu coração. Quando aquele profeta disse: Ana, se bebeu, Ana, não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e eu choro, eu derramo meu coração diante do meu Deus, eu lhe peço um filho. Um culto onde eles foram para o culto brigados, discutindo, se provocando, gerou um profeta. Um culto deu à luz um profeta, porque uma mulher estimulada pelo seu marido, cuidada pelo seu marido, não importando a situação que havia em volta dela, o coração dela estava ali. Ela nem abria a boca, ela só falava com o coração. E tempos depois ela volta sobre a palavra do sacerdote: seja feita conforme a tua oração. Amado, não importa o que aconteça à sua volta, se o Espírito do Senhor está em você, você é protagonista, não é vítima. Você não é vítima, é protagonista. Deus não colocou o Espírito dele em nós para sermos vítimas, estarmos vivendo como vítimas da sociedade, não. É para influenciar, é para na oração gerar vidas. Ana gerou um filho, um profeta, que ungiu o rei Davi, do qual veio Jesus como descendente. Se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo estiver ativo em você, amado, estiver cheio do Espírito Santo, não importa o que o mundo está fazendo,
Não interessa o que está acontecendo. O desejo do seu coração, o desejo do seu coração de se derramar. O que é um culto, amados? É cultivo, é derramar o coração na presença do Senhor. Ana prestou o culto dela, prestou a adoração dela, e o resultado foi um filho profeta. Um filho profeta. E o Espírito Santo, amados, fica com a gente até o fim. Nas 7 cartas do Apocalipse, a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito está falando à igreja, amados. Ouça o que o Espírito está falando no seu coração. Me deem atenção. Me deem atenção, me ouçam. Porque o Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, amados. O Espírito e a noiva falam a mesma língua, falam a mesma linguagem. O Espírito e a noiva estão conectados. O Espírito está habitando a noiva, templo do Espírito. E quanto mais cheio você estiver, amados, menos a carne terá poder na sua vida. Menos a carne vai te influenciar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós habita. Quero dizer uma coisa, amado, ó. Se você é uma pessoa que anda cansada, eu acordo todo dia, 15 para 6 da manhã, todo dia. E eu trabalho às vezes das 8 às 9 da noite. Minha esposa está aqui, é testemunha. Mas não tem uma manhã que eu não acorde animado, que eu não vá trabalhar alegre, que eu não sinta o renovo do Espírito Santo. Que quando você ora, amado, o Espírito vem e te supre. Eu conheci um cara que diz que dorme 2 horas por noite. Meu Deus, eu achei que eu orava. O cara dorme 2 horas por noite só. Ora o tempo inteiro. E o outro profeta que estava com ele falou assim: e ele tem mais energia que eu. Tem mais energia que eu. Se desafia, amado. Se desafia a experimentar mais do Senhor. Se desafia a querer mais do Espírito Santo. Todo mundo que está à sua volta vai perceber. Todo mundo que estiver à sua volta vai perceber. Principalmente a sua casa, principalmente a sua família. Eu quero te desafiar a buscar os dons do Espírito Santo. Busca o dom do Espírito Santo. É promessa do Senhor. E Ele é um Deus fiel em cumprir promessas. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Teu nome foi glorificado aqui essa manhã, Senhor. Teu nome foi exaltado aqui, Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que é o Senhor que batiza com fogo. Quando Ele vier, batizará com fogo. João disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com fogo. Senhor, nós precisamos, Pai, ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos da unção da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, do Teu chip em nós, revelando, Senhor, as coisas do céu,
revelando aquilo que o Espírito prescruta do mais profundo do teu coração. Precisamos, Senhor, do teu Espírito nos encorajando, nos consolando, nos fortalecendo, nos capacitando, nos equipando como igreja, Senhor. Equipa a tua igreja essa manhã com os dons, Senhor. A tua palavra diz que o Espírito Santo veio e distribuiu dons aos homens. Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo dom seja usado para o teu reino, para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Mas principalmente que o teu Espírito traga essa manhã um convencimento. Traga, Senhor, a experiência, Senhor, de um novo nascimento, Senhor, aquele que ainda não experimentou essa experiência. Que traga, Senhor, a regeneração, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O teu Espírito que, como diz o Senhor João 14, quando Ele vier, vos guiará a toda a verdade. Espírito Santo, guia essa igreja a toda a verdade. Não a meias verdades, não a um pouco da verdade, mas a toda a verdade. Nós te exaltamos essa manhã, Senhor, te bendizemos e declaramos, Senhor, que queremos mais do teu Espírito em nós, Pai. Queremos mais do teu Espírito agindo em nós, Pai, para que o mundo, Senhor, ó Deus, ele não entre em nós, mas nós possamos entrar, avançar, porque a tua palavra diz que as portas da igreja não prevalecem, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Peça ao Senhor que toque sua vida enquanto os irmãos tocam louvor. Peça para Ele, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, se assim você o deseja. Vem, Espírito Santo. Tua palavra diz que o teu Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Testifica, Espírito Santo, o coração de cada um, a tua paternidade, Senhor. Testifica a tua paternidade, Senhor. É o teu Espírito, Senhor, que confirma, que afirma, que testifica, Senhor, a nossa filiação. Herdeiros, Senhor, contigo, Senhor. Se contigo sofremos, contigo também viveremos, diz a tua palavra, Senhor. Pai, que essa manhã, Senhor, marque o coração de cada um de nós, e nós possamos, Senhor, viver honrando o Senhor através do teu Espírito, Senhor. E nós possamos, Senhor, nos arrepender quando ignoramos tua presença, quando negligenciamos o teu Espírito, Senhor, quando agimos por conta própria, Senhor, quando fazemos as coisas no automático sem que o Senhor participe, Senhor. Porque, Senhor, nós queremos crer em Ti, como dizem as Escrituras. Vem sobre a vida dos meus irmãos, vem, Espírito Santo, toca a cada um essa manhã, assim como em Pentecostes, Senhor, com a tua palavra diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós, envolve-nos, Senhor, com a tua presença, com línguas de fogo, queima nosso coração, Senhor, incendeia nosso coração, porque um dos símbolos bíblicos da tua presença é o fogo, Espírito Santo. Queima nosso coração, Senhor, nos incendeia, Senhor, ó Deus, nos impulsionando, nos desafiando, Senhor, a andarmos mais fundo em Ti, Senhor, avançarmos mais na imensidão da tua grandeza, a mergulharmos, Senhor, nas tuas águas profundas, Senhor, e nos deixarmos levar pelas asas do Espírito. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Que essa palavra permaneça no coração de cada um, Senhor. E o Senhor, Pai, venha a injetar em nós a cada dia, Senhor, uma dose maior do Espírito do Senhor, da tua presença, abrindo mais e mais, Senhor, as informações
do chip em nós, Pai. Que cada dia mais impregnados e cheios de Ti, Senhor, possamos, Senhor, revelar mais e mais quem Tu és. Senhor, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós essa manhã. Que o Senhor nos dê a Tua paz. Muito obrigado, Senhor. Leva cada um em segurança até a sua casa, Pai. E que essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor, onde a nossa sensibilidade pela presença do Espírito Santo seja aguçada, Senhor. E possamos Te perceber para a glória do Teu nome, Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica Ele. Aleluia. Aleluia. Em paz e uma boa semana. Amém.